Nesse vídeo vou trazer as últimas notícias de hoje do Corinthians. Vou falar sobre a possível ida de Tite para o Flamengo, sobre as jovens promessas que voltaram do Mundial Sub-20, a tentativa do Corinthians de rescindir com o Luan, a saída do jogador Everaldo, e uma novidade importante sobre a regra de jogadores estrangeiros no Brasil. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2023, vamos trazer as últimas notícias do Timão. Deixe nos comentários o que gostariam de saber mais sobre o Corinthians. O apresentador neto do programa Os Donos da Bola voltou a falar da possibilidade do ex-treinador da seleção brasileira Tite ir para o Flamengo na edição desta terça-feira. Ontem, o apresentador cravou que Tite será o próximo treinador do rubro-negro. Horas depois, Neto usou sua conta no Twitter para dizer que se tratava de um misto de informação com achismo. O Tite será o próximo técnico depois da saída do tal do Judas, diz a publicação. Durante o programa de hoje, voltou a afirmar que após a demissão de Vitor Pereira, quem assume a vaga é Tite. Abre aspas para o apresentador: quando o Vitor Pereira for mandando embora, o Tite é o novo treinador do Flamengo. Essa é a informação que eu tenho. O Tite pode negar, o Flamengo pode negar, e é lógico que vai negar. O próximo treinador do Flamengo é o Tite, fecha aspas. Ex-técnico do Corinthians, Vitor Pereira assumiu o comando do Flamengo no início deste ano de maneira polêmica após a demissão de Dorival Júnior em novembro de 2022. Mal iniciou o trabalho e o técnico português já está pressionado por conta do vice na Supercopa do Brasil, após derrota para o Palmeiras, e da eliminação precoce na semifinal do Mundial de Clubes. Vitor Pereira, portanto, chega para a Recopa Sul-Americana pressionado. Campeão da Libertadores de 2022, o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle, vencedor da Sul-Americana, em jogos que acontecem nos dias 21 e 28 de fevereiro. Segundo apurou o site UOL, Tite recusou nas últimas semanas propostas das seleções da Coreia do Sul e do Equador. O UOL apurou ainda que Tite não deseja trabalhar no primeiro semestre de 2023. Ele quer um período de descanso com a família depois de 6 anos na seleção brasileira. As conversas com Coreia e Equador não evoluíram porque o desejo de Tite é testar o mercado europeu. Para pessoas próximas, Tite diz há tempos que depois da seleção brasileira queria trabalhar na Europa. Com o fim do Sul-Americano Sub-20, o Corinthians ganha 3 reforços para os últimos jogos da fase de grupos mata-mata do Paulistão. Trata-se de Guilherme Biro, Pedro e Giovani, que foram campeões com a seleção brasileira na Colômbia. Com apenas 17 anos, Pedro é considerado internamente como a principal joia do terrão. Em 2023, ele seria o protagonista do clube na Copinha, tendo inclusive marcado na estreia do clube na competição, contra o Zumbial. No entanto, ele foi convocado por Ramon Menezes para defender a seleção sub-20 no Pan-Americano. Do trio, Pedro é o que possui menos experiência e convivência com o elenco profissional, e ainda não fez sua estreia no time de cima. A tendência é que após o torneio com a seleção, ele ganhe mais experiência no time principal e seja aproveitado por Fernando Lázaro, dado sua habilidade para atuar nas pontas ou como segundo atacante. Na operação que selou a permanência de Yuri Alberto no Corinthians, o Zenit, da Rússia, adquiriu a preferência de compra sobre a joia de 17 anos, que possui multa rescisória de 50 milhões de euros. Aos 19 anos, o atacante Giovani é o jogador mais experiente do trio. Artilheiro do time sub-20 em 2021, subiu para o profissional em 2022, pelas mãos do técnico Vitor Pereira. Centroavante na base, subiu como um atacante de lado. Já tem 16 jogos no time principal, 2 deles na Libertadores do ano passado, sendo usado inclusive na Bombonera contra o Boca Juniors, na fase de oitavas de final. Ainda busca o seu primeiro gol no Timão. Na seleção, fez 9 jogos e 1 gol. O contrato de Giovani é longo, até 31 de julho de 2025, e deve se tornar opção de ataque pelo lado do campo, brigando por vaga no banco com Ângel Romero. No time de hoje, é a alternativa para a vaga de Roger Guedes. Já Birubiru tem um nome forte dentro do Corinthians justamente pelo apelido. Por conta do estilo do cabelo, passou a ser chamado de Birubiru na base e adotou a brincadeira. Chegou a subir para o profissional em 2020 com Wagner Mancini para ser opção na lateral esquerda, mas uma lesão atrasou seu processo de transição, fazendo com que ele voltasse ao time sub-20. Por lá, desenvolveu-se como meia, posição em que tem jogado bem no Corinthians e na seleção. Aos 18 anos, fez 8 jogos e 1 gol na competição. No principal do Corinthians, acumula 2 jogos.
Com situação contratual enrolada, Corinthians e Biro vão se reunir nos próximos dias. O clube vai sentar com os representantes dele para tratar da renovação contratual do jogador. Ele tem vínculo apenas até 30 de novembro. E tudo dependerá de como vão caminhar as conversas de renovação. Pode ser integrado ao elenco profissional ou até ser afastado para resolver a renovação, como foi com Kevin Vinícius e Lucas Belezi, que deixaram o Timão em dezembro sem acordo. Caso renove e seja integrado ao grupo, será opção no losango do meio-campo, dando apoio ao ataque. O Corinthians tenta a rescisão do contrato de Luan, que não joga pelo clube há quase um ano. Aos 29 anos, jogador não atua há 3 meses, desde quando defendeu o Santos por empréstimo, no Timão. Última partida em que foi utilizado ocorreu em fevereiro do ano passado. Contratado em 2019 para ser protagonista, Luan vive enorme declínio técnico e de valorização no Corinthians. O meia de 29 anos viu seu valor de mercado desabar e está encostado pelo clube paulista, que tenta a rescisão imediata de seu contrato. A última vez em campo pelo Corinthians foi em 19 de fevereiro de 2022, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, há quase um ano. Ele não está inscrito pelo clube na atual edição do Paulistão. Luan tem vínculo com o Timão até dezembro de 2023, diante do insucesso dos últimos anos no próprio Alvinegro e também em período de empréstimo no Santos, viu os interessados em seu futebol sumirem. O jogador é considerado peça caríssima para o pouco que entregou recentemente. O meia tem ainda muitos meses de salário a receber pelo vínculo e, por isso, a conversa pela rescisão não é um tema fácil. Luan quer o que tem direito e o Corinthians, por sua vez, quer se livrar de um peso em sua folha salarial para abrir espaço para novos atletas. Luan entrou em campo pela última vez em 11 de novembro de 2022, ainda no Santos. De lá para cá, perdeu 9 jogos, sendo um deles ainda pelo Campeonato Brasileiro, quando não foi relacionado, e outros 8 pelo Campeonato Paulista, fora dos planos do Corinthians. O derby desta quinta-feira, contra o Palmeiras, será o 10º jogo em sequência que Luan perde na carreira sem ter qualquer tipo de limitação por lesão. Ele tem treinado separado dos demais jogadores do elenco alvinegro, rotina que mantém desde o início da pré-temporada, em 14 de dezembro. Para efeito de comparação, quando chegou ao Timão, em 2019, Luan tinha como valor de mercado 6,5 milhões de euros, de acordo com o Transfermarkt. Hoje, depois de 4 anos pelo clube paulista, esse valor caiu para 1,5 milhão. O valor chegou a ser de 20 milhões de euros, pelo Grêmio, em 2018. Para o Corinthians, a pior das hipóteses é mantê-lo no elenco até o fim do ano, pagando todos os salários que ainda restam para o fim do vínculo. O clube, porém, acredita que conseguirá resolver a questão de forma amigável. E fica a pergunta: seria Luan a pior contratação da história do Corinthians? Deixe nos comentários. E o América Mineiro acertou o retorno do atacante Everaldo. O jogador conseguiu sua liberação do Corinthians e chega para reforçar o Coelho. A equipe alviverde aguarda o atleta em Belo Horizonte até o final desta semana para realizar exames médicos e ser apresentado. O jogador tem contrato com o Timão até junho deste ano, e não terá seu vínculo renovado pelo time paulista. Dessa forma, Everaldo ficaria livre no mercado após o período de empréstimo com o América Mineiro e poderia assinar com qualquer clube. Porém, a diretoria alviverde e o atleta já demonstraram um interesse em assinar um contrato em definitivo com o atacante. O atacante não estava nos planos da comissão técnica do Corinthians, mas seguia participando dos treinos e da pré-temporada. Apesar de estar em forma, Everaldo não deve entrar em campo nesta rodada. Isso porque a documentação para a liberação do jogador deve demorar alguns dias. Everaldo chegou ao América Mineiro no início de 2022 e teve grande atuação sob comando de Wagner Mancini. Em 42 jogos, marcou 6 gols e deu 3 assistências. Pelo Corinthians, o atacante fez 36 jogos e balançou as redes em 4 oportunidades. E aí, vai fazer falta? Os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro aprovaram nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a ampliação do limite de estrangeiros relacionados por partida em competições organizadas pela CBF. Os dirigentes dos principais times do futebol nacional se reuniram na sede da CBF para o Conselho Técnico do Brasileirão. Antes, cada equipe podia relacionar apenas 5 jogadores nascidos fora do país para uma partida. Agora, poderão contar com até 7 atletas estrangeiros, sendo, no máximo, 5 em campo ao mesmo tempo.
O São Paulo foi quem apresentou a pauta para a CBF após consultar outros clubes que também julgavam necessária a ampliação do limite de estrangeiros por partida nas competições nacionais. O São Paulo, por exemplo, conta com 8 estrangeiros em seu elenco e vem tendo que deixar 3 deles de fora dos jogos neste início de temporada. Outros clubes enfrentam problema parecido pela quantidade de atletas nascidos fora do Brasil em seus respectivos plantéis. Como o Campeonato Paulista já iniciou, a regra passará a ser válida nas competições a seguir, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, entre outras. Já na Libertadores e na Copa Sul-Americana, organizadas pela Conmebol, não há limite de estrangeiros. Lembrando que o Corinthians tem hoje no elenco 6 estrangeiros: Bruno Mendes do Uruguai, Rafael Ramos de Portugal, Fausto Vera da Argentina, Balbuena e Romero do Paraguai e Cantilo da Colômbia. Essas foram as últimas notícias do Corinthians. Amanhã voltaremos com mais informações do Coringão, novidades sobre o estado físico do nosso goleiro Cássio, preparação para o derby contra o Palmeiras, possíveis reforços e todas as novidades do Corinthians. Peço que nos ajudem a trazer mais conteúdos colocando no chat o que gostariam de saber sobre o Corinthians e o que acharam das notícias de hoje. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o like para ser notificado quando tivermos um novo vídeo.